Olá, boa noite, pessoal, bom dia, boa tarde, porque eu sei que aqui na internet o pessoal assiste a qualquer momento. Então, a gente está aí na Sala Libretos, recebendo hoje uma pessoa muito querida, que tem uma ligação muito intensa com o Rio Grande do Sul, o médico Paulo Hernani Rezende de Rezende, que escreveu, publicou, olha que maravilha, escreveu e publicou com a Libretos em 2020, né? Ó, esse livro é Do Pinheiro Torto ao Vasto Mundo, sua autobiografia, que a Libretos editou agora em 2020. Doutor Paulo de Rezende, que prazer recebê-lo aqui na Sala Libretos. Tudo prazer bem? É todo meu. Então, o senhor quer dizer um alô primeiro? Já começa? Sim. Alô, todo mundo, todo o pessoal do Brasil, dos gaúchos, o pessoal de Passo Fundo, e o pessoal em geral, de outros lugares do Brasil. É um grande prazer estar aqui com a Clô, para responder as perguntas que ela vai me fazer durante essa entrevista. Então, fala, vamos lá, doutor Paulo. Escuta aqui, doutor Paulo, o senhor nasceu no Rio Grande do Sul, na cidade do Passo Fundo. Passo Fundo. De Passo Fundo. E aos 19 anos o senhor foi para a Rússia, em pleno 1960, na Guerra Fria, corrida espacial, tensões efervescentes na política internacional. Como isso aconteceu? O senhor falava russo aos 19 anos, em Passo Fundo? Não, aconteceu o seguinte, eu vi no Correio do Povo um anúncio assim, uma breve, como se diz na imprensa, dizendo que a União Soviética estava fornecendo bolsas para estudantes dos países do terceiro mundo, África, Ásia e a América Latina, para vir fazer seus estudos na Universidade da Amizade dos Povos, em Moscou. Aí eu escrevi uma carta para a universidade, onde eu me candidatava para ter essa bolsa de estudo. Escrevi em português e a universidade me respondeu em espanhol. Como que eu escrevi, e 15 dias depois eu recebi então uma resposta dizendo que a minha candidatura tinha sido aceita. Aí eu pensei, como é que eu vou fazer para chegar até Moscou? Porque o Brasil não tinha, na época, não tinha relações diplomáticas com a União Soviética, com a Rússia, mas eu tinha lido na imprensa que a Air France tinha inaugurado uma linha de Paris até Moscou. Aí eu fui na agência da Air France na Avenida Borges de Medeiros, em Porto Alegre, e disse para eles para enviar uma mensagem para a universidade, dizendo que eles deviam enviar a passagem para Porto Alegre, para a agência agência da Air France em Porto Alegre. Passagem que seria, então, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Paris, Moscou. Foi assim? Foi assim. Como que você está dizendo? Não, e o idioma, senhor Paulo, como foi? Não, aí com a Air France em Porto Alegre, eles enviaram a mensagem em português, o espanhol. Não, o senhor falava russo? Não, como foi? não, Chegou para eu não estudar falava russo. Eu não falava russo, mas eu me disse o seguinte: esse pessoal imigrante que vem para o Brasil, turco, árabe, grego, e que chegam aqui, um ano depois eles estão falando perfeitamente o português, né? Eu me disse, por que eu não aprenderei russo como
Quer dizer que, bom, na idade jovem a gente aprende língua rápido, né? Isso é conhecido. Então, eu não falava russo. A única coisa que eu tinha visto em russo, escuta, foi um filme, Quando Voam as Cegonhas, um filme que foi levado no Cinema Cacique, em Porto Alegre, e que eu assisti. Foi a primeira vez, nessa época, que eu ouvi a língua russa. Voilà. Mas o senhor teve, por exemplo, uma formação lá no Instituto Educacional? Mas no Instituto Educacional eu tive, língua, a gente tinha francês e inglês, né? E Eu digo a espanhol. questão. A gente tinha formação nessas três línguas. Em francês era a dona Luisa Blanc, que era uma suíça da Suíça romande. Em espanhol era uma professora que era argentina, de Buenos Aires. E em inglês era missionários norte-americanos. Quer dizer Mas que a gente teve. Que A gente maravilha isso. teve Tem até uma foto aqui, eu acho que nós temos uma foto, olha só. aí, O senhor é o essa, quarto da primeira é, fila, o é, quarto da esquerda para a direita, né? não, E não, da direita para a esquerda. da direita para a esquerda, muito bem. Bom, É, enfim, da direita para a esquerda. então, Essa fotografia foi quando a gente terminou e fez o exame de admissão ao ginásio, como a gente dizia na época, não? o Vocês devem Instituto. notar, vocês devem notar que essa fotografia tem três professores nossos. À direita, acima, tem o Mr. Schisler, que era um missionário norte-americano. Depois tinha, do outro lado, tinha o Sabino Santos, que era o vice-reitor, e o seu Liberato, que era o nosso professor de educação física. E Uhum. também à direita, ao lado do Schisler, que lado do Xley, né? À direita atrás, que tem cabelo branco completamente, e tem o pastor da igreja metodista, o reverendo Sadi Machado da Silva. Esse colégio está de aniversário agora esse ano, né? Ele completou 100 anos este ano, porque 100 ele. anos. 100 anos, é o centenário do colégio. É um colégio que foi fundado, então, em 1920, né? Agora 2020, já faz 100 anos. E, e era um colégio misto, coisa rara na época. Se vê que nessa foto tem meninos e meninas, né? Sim. Isso era, na época era raro ter um colégio misto, não? Em Passo Fundo tinha um colégio Conceição, que era marista, para jovens, e tinha o colégio Notre-Dame, que era para meninas. Notre-Dame era um colégio de missionárias de francesas, não? De Sim. Passo Fundo. Voilà. E aí, Quer doutor dizer que Paulo? então, voltando à minha viagem, eu cheguei em Paris, e em Paris visitei o Louvre, visitei Versailles, tudo isso, a Torre Eiffel, tudo isso. Quer dizer que, bom, 15 dias depois, eu me apresentei no consulado da União Soviética para receber o visto de entrada na União Soviética, que me deram o visto, e aí eu peguei o avião que me levou de Paris até Moscou. Agora, em Moscou, eu era esperado por representantes da universidade, e, bom, quer dizer que aí começou a minha vida. No Olha, começo, nos primeiros 6 meses, a gente estudou de maneira intensiva a língua russa. A gente começava às 8 horas da manhã e terminava às 3 da tarde. E às 3 da tarde, aí a gente ia almoçar no bandejão da universidade, etc. E tal. Eu sei que isso nos primeiros 6 meses. Nos segundos 6 meses, a gente estudava física, química,
orgânica, química inorgânica, biologia em russo. Quer dizer que aí a gente já estava, digamos, já era capaz de conseguir uma compreensão na língua russa. Quer dizer que foi o que eu tinha imaginado, foi 6 meses de estudo intensivo e bom, tudo bem. Tá. Bom, doutor Paulo, me diga uma coisa, esse livro aqui, além disso, ele tem muitas fotos, né? Tem um caderno de É, imagens aqui, é, não é, sei, é, vamos ver, ó. Tem um caderno de tem, imagens aqui, aparece tem, aqui vocês no frio, etc e tal. do Tem até frio, uma árvore genealógica, e aqui diz que o senhor voltou ao Brasil em 67 e ficou é, até 70, e o senhor teve que sair correndo, porque o AI-5 estava pegando. Que história é é, essa, seu doutor Paulo? O e senhor vem aí, da bom, Rússia? Ah, para sair do Brasil em 1970, primeiro a primeira coisa que a gente fez em janeiro de 69, a gente resolveu enviar a minha esposa da época, que era soviética, enviar para Paris. Aí ela foi para Paris e a nossa filha, Isabel, belga da família, ela foi, eu levei ela para Passo Fundo aos cuidados dos meus pais. E aí, então, em agosto, foi em agosto, agosto de 70, eu parti para a França com a minha filha, para a França, onde me esperava e minha esposa. e aí, como é que é? O Daí, senhor, aí, como é que... Ah, bom, então isso foi em agosto, a gente tirou, os três, a gente tirou umas férias, a gente foi a Iugoslávia da época, né? E depois, em setembro, foi o começo das aulas, né? E aí eu fui, eu entrei como residente na Faculdade de Medicina de Estrasburgo, no Hospital Universitário. Olha, quer dizer que aí, então, como residente, eu tive 3 anos de residência para ter o diploma francês de anestesia e reanimação. Reanimação na França é como a UTI no Brasil. mas Bom, então, bom, aí o professor Gauthier Lafaye, que era o chefe do departamento de anestesia, me propôs para ir para um hospital de uma cidade que não é muito longe daqui, Vittel. Vittel é uma cidade da Lorraine, da região da Lorena, da editora Vitel. e aí eu fui para lá, fiquei lá então 73, não, 74 e 75, e depois o professor Gauthier Lafaye me propôs, ele me chamou e disse, olha, doutor Paulo, doutor Recende, como se diz na França, a gente está inaugurando um hospital na cidade de Wissembourg, que é uma cidade ao norte da região aqui da Alsácia, que é uma cidade que fica na fronteira da Alemanha. Nós estamos inaugurando um novo hospital e eu lhe proponho de ir para lá para instalar o serviço de anestesia e ser o chefe de serviço de anestesia desse hospital. E aí eu fui para lá, fiquei lá entre 1975 até 2012, quando eu me aposentei. Muito bem, Bom, mas eu quero saber por que que o senhor entretanto, veio para o Brasil? hã? Eu quero saber, o senhor veio em 67 para o Brasil, 75. Não, 67, 67. 67. Aí o É. senhor fez tudo isso que o senhor falou e veio para o Brasil. Não, E não. aí Eu vim para o Brasil. eu quero saber. É. Sim, Diga, fale. eu quero saber em 70, por que que o senhor teve que ir embora daqui?
Bom, eu tinha uma militância, né? Eu tinha uma É. militância, tinha tido, bom, tinha tido protegido pessoas que estavam perseguidas, tinha tido uma militância nessa época da ditadura militar, e era perigoso de ficar no Brasil, para mim, porque eu podia ser preso, torturado e tudo mais. Quer dizer que eu decidi de sair do Brasil, e porque a França, porque, bom, eu falava francês já e tudo, quer dizer que foi uma oportunidade. Mas houve uma diáspora para o Brasil, houve uma Teve, para a teve, França, teve, na teve. verdade, dos brasileiros Para a para a França, França. Teve muito, muito brasileiro. Inclusive, no livro tem a lista das pessoas principais que estiveram exilados na França, como, por exemplo, o presidente Fernando Henrique, que esteve exilado na França, jusqu'à a época quando houve anistia em 79. Né? Aí ele voltou para o Brasil. Bom, quer dizer que bom, no livro está toda a lista desse pessoal conhecido que foi caçado não somente pelo AI-5, mas antes mesmo, logo depois do golpe. O pessoal, foi muita gente que foi para a França, porque tem uma tradição antiga de relação com a França, né? E o pessoal da minha geração e da geração anterior, em geral, eles tinham facilidade de aprender o francês, quer dizer, isso não havia grande problema, né? Sim, e aí o senhor voltou para o Aí, Brasil em 75 para passar o Natal. Natal e Ano Novo. E aí E aí eu o senhor voltei, voltaria. de vir ao Brasil para visitar a família, né? Mas o pessoal do DOPS e da polícia do Brasil, eles achavam que eu vinha com uma missão para entrar em contato com o pessoal aqui. Pessoal de resistência à ditadura. Mas eu não via com nenhuma missão, não tinha nenhuma missão. Eles achavam que eles me deram mais importância do que eu tinha na realidade. Quer dizer que, bom, eu vim, tive com a minha família em Torres, a Jane, a minha irmã, ela tinha uma casa em Torres, estivemos lá, fomos no baile do Réveillon, e a polícia sempre me procurando que eu tivesse um contato com alguém. E aí, quando eu devia sair do Brasil, eu fui com a minha mãe e com o meu cunhado para pegar o visto de saída, porque na época no Brasil não se saía assim simplesmente, tinha que ter um visto de saída. Aí eu entrei na polícia de fronteira, lá polícia, em Porto Alegre, e como era uma questão de minutos, a minha mãe e o meu cunhado ficaram no carro esperando. E como eu não saía, e não saía, o, o meu cunhado foi lá, foi na polícia perguntar onde é que eu estava, não. E aí eles disseram para ele que não, o senhor está enganado, o seu o Paulo, o doutor Paulo não veio aqui. Quer dizer que durante um certo tempo eu fiquei desaparecido, né? Aí eles queriam que eu desse onde estava a minha esposa, porque eles queriam também ter declarações dela, não sei. Mas como a gente ia se encontrar com a minha esposa na Praça do Portão, que fica, vocês devem se lembrar, fica em frente da Santa Casa, eu não podia dar essa informação, porque aí eles iam prender a Anete, minha esposa, eles iam prendê-la e ela ficaria também desaparecida, né?
Aí eu aguentei esse tratamento com porrada, com cacetete nos ouvidos, tudo isso, durante 2 dias. Aí eles começavam a me perguntar o endereço de alguém da família. Aí eu pensei e dei o endereço de um tio meu que era oficial do Exército, aposentado, mas oficial do Exército. Imaginando que eles iam fazer uma batida na casa do tio Alfredo eles viriam com grande estardalhaço, que eu tive certo, porque eles invadiram o edifício que fica na Avenida Independência, eles abriram as portas, quebrando as portas, assim, e armados até os dentes, né? Para ver se a minha esposa estava lá e, na verdade, ela estava lá. Né? Acontece que esse meu tio Alfredo tinha um filho, o Léo, que tinha uma empresa de engenharia junto com o filho do senador da Arena, o Tarso. Me esqueci o sobrenome dele agora. Bom, mas isso está tudo isso no livro. E aí, então, quer dizer que de repente a minha prisão a minha prisão ficou um pouco complicada para eles, porque o pessoal da minha família havia em Passo Fundo, na época, um concílio da Igreja Metodista, meus pais eram crentes da Igreja Metodista, a minha mãe ela foi no concílio, subiu na tribuna e denunciou a minha prisão. Depois, o bispo da Igreja Metodista do Rio Grande do Sul, o Sadi Machado, ele fez uma declaração na imprensa dizendo que me conhecia bem, que eu era de uma família tradicional de Passo Fundo, da Igreja Metodista e tudo isso. A minha irmã, que morava em Palmeira das Missões e que conhecia o vice-governador do estado, ela telefonou para ele para falar se ele podia intervir. Aí, evidentemente, ele respondeu que não podia intervir para me soltar, mas ele telefonou para o DOPS, o DOPS, Departamento de Ordem Política e Social, telefonou para o DOPS para ter minhas notícias. Né? Quer dizer que houve muitas pessoas que interviram assim, a meu favor. Por exemplo, o pessoal que eu conhecia entrou em contato com a Embaixada da França no Brasil o embaixador da França fez uma declaração à imprensa dizendo que ele não podia fazer nada porque eu era cidadão brasileiro. Mas o fato dele ter dito tudo isso quer dizer que de repente eu era digamos, um preso que trazia mais confusão que outra coisa. Daí, o DOPS Bom, tem outras histórias do DOPS que tem no meu livro, não vou tudo repetir, mas o pessoal do DOPS resolveu me transferir para São Paulo. Eu e a minha esposa para o DOI-CODE. O DOI-CODE, o pessoal mais antigo deve se lembrar, era uma prisão, digamos, tida pelo Exército, na rua Tutóia, em São Paulo, e era lá que o pessoal era preso, torturado, mesmo assassinado. Teve o Vladimir Herzog, que foi assassinado lá no DOPS, quer dizer que era a barra mais pesada. Bom, vai lá. Então, quer dizer que foi isso. No DOPS, não, no DOI-CODE em São Paulo, eu posso dizer que eu não fui torturado, não fui torturado. Eu fiquei muito admirado de me perguntarem coisas
coisa assim que era de segunda importância, como, por exemplo, eles queriam muito saber quem é que me ajudou para se instalar em São Paulo quando eu voltei da Rússia. Bom, eu disse o que era verdade, que tinha uma sociedade de amizade Brasil-URSS em São Paulo, e foram eles que me ajudaram. Ela era perfeitamente legal, tinha a sua sede na Rua Augusta, em São Paulo. Bom, quer dizer que foi. Bom, e houve, até hoje eu não sei quem é que interviu para me soltar. Muitas vezes eu pensei que pode ter sido o cardeal arcebispo de São Paulo, Evaristo Arnes, que ajudou muita gente. Ele deve ter intervenido seguramente junto ao comando do Segundo Exército, e um belo dia eles então disseram que você tem 48 horas para deixar o país. Aí eu deixei, eu fui a Passo Fundo, peguei a minha filha e embarquei dessa vez para a França no dia 8 de agosto de 1970. O embarque foi sem grande problema, mas estando no avião, de repente eles chamaram o meu nome pelo alto-falante do avião. Eu pensei, puxa vida, deve ser a polícia. Mas não, aí veio uma aeromoça e disse, olha, doutor, nós estamos, a sua filha está de aniversário hoje, e nós queríamos fazer uma festinha a bordo, se o senhor está de acordo? Eu disse assim, sim, claro que estou de acordo, nada. Bom, quer dizer, daí essa história terminou finalmente melhor do que podia se imaginar. Bom, menos com esse aniversário. Sim, estou aqui, seu Paulo, estou aqui, calma, seu Paulo, estou lhe ouvindo aqui, que a Luísa lá está tomando uma cerveja também, está meio... Bom, olha só. Bom, agora vamos parar de falar nessa parte, né, que daí o senhor foi para a Europa e tal, mas o senhor, na descoberta desse vasto mundo, que o senhor bota aqui, do pinheiro torto ao vasto mundo, né, o senhor descobriu muitos lugares, muitos lugares. As suas viagens começavam toda hora, tinha férias. Imagina, o senhor estava na Rússia, na França, enfim, e tinham férias. E aí as férias escolares eram no meio do ano, depois no outro ano. Era julho, o senhor descreve no seu livro como se o senhor fosse um guia turístico que estudou aquelas lugares maravilhosos e conta as histórias todas dos povos. Como é que o senhor guarda tudo isso? Como é que foi esse negócio de viajar tanto assim? Porque eu sempre gostei de viajar. Bom, a primeira viagem que eu fiz nas férias de 1962, eu fiz duas viagens. A primeira, eu fui à Alemanha encontrar o meu cunhado, que era alemão, que morava no Brasil, que estava visitando a sua família. Aí eu peguei o trem em Moscou e fui até Berlim, onde me encontrei com meu cunhado. Ficamos lá um mês de julho. Aí em agosto, junto com um colega brasileiro da universidade, o Sérgio Guedes, nós fomos ao Egito. Porque, bom, eu sempre gostei muito de história. A visita ao Egito era, para mim, uma obrigatória, era uma coisa que eu ia fazer, que não havia dúvida que eu ia ao Egito. Aí nós fomos a Odessa, que é uma cidade portuária do sul da União Soviética, que tinha uma ligação de navio até Alexandria. Aí a gente pegou, a gente foi de Moscou a Odessa de avião, pegamos o navio em Odessa e chegamos
a Alexandria, onde nos esperava o irmão de um colega da universidade, que morava no Egito. Quer dizer que foi a primeira grande viagem que fiz. Esse navio, ele saía então de Odessa, ele passava pela Bulgária e Varna, depois passava pela România, e depois da România passava por Istambul. De Istambul ele passava a Atenas, e de Atenas para Alexandria. E como era um navio misto, cargueiro e passageiro, ele parava em cada porto. Em cada porto ele parava um dia inteiro, o que nos permitia de visitar a Santa Sofia em Istambul, de visitar Atenas na Grécia, tudo mais. Quer dizer que foi uma viagem muito muito bacana. Estando no Egito, aí a gente visitou o Cairo, as pirâmides e tudo, como faz qualquer turista, né? Na época, não havia muito turismo no Egito. Quer dizer que, por exemplo, como eu conto no meu livro, para subir a pirâmide de Quéops, tinha 4 pessoas, tinha 2 brasileiros e 2 belgas, que a gente subiu. Hoje, por exemplo, a gente voltou ao Egito mais 2 vezes, e hoje em dia a visita das pirâmides, para subir nas pirâmides é proibido, e tem tanta gente, como diz a minha esposa atual, parece até na hora do rush, do pique, do metrô de Paris, né? Muita gente. Bom, quer dizer que aí eu voltei do Egito, cheguei em fim de agosto, começo de setembro, começaram as aulas, estava lá, e aí eu tinha mil coisas para contar para os meus colegas, e eles brincavam comigo, dizendo que a vida do Paulo se divide em 2 partes, antes e depois do Egito. Bom, quer dizer que tudo isso. Eu sempre sonhei de viajar, isso não há dúvida, sempre tive essa ideia de viajar, de conhecer o mundo. Depois a gente teve também, que eu conto em detalhe do livro, a visita ao México e América Central, vai lá, tudo isso está detalhado no livro. E vai lá, quer dizer que tudo. Desculpe que eu digo voilá, mas isso é um. Voilá, mas é maravilhoso. A gente ouve voilá, Pois é, isso maravilhoso, cara, ouvir isso. é um carquete que é francês. Então é isso, Voilá. voilá, então é isso, né, que Mas é significa. um charme, né, doutor Paulo? Por favor, Mas pelo amor de eu Deus. digo, sem me dar conta. Uma vez eu estava em Brasília, no Ministério da Saúde do Brasil, e estava o Cloer, que era o diretor-geral do SAMU. Ele fazia uma apresentação sobre o SAMU brasileiro. E no fim da apresentação, ele disse: "Vá lá", como diz o Paulo. Muito bom, muito bom. Doutor Paulo, na França, o senhor fez a sua base de vida, né? O senhor acabou se aproximando do Ministério da Saúde, que passou para o senhor muita responsabilidade, capacidade de liderança. Um brasileiro que nasceu no Pinheiro Torto, Não, não, teve eu nasci em Passo Fundo. em Passo Fundo, desculpe, estava lá No no hospital, Pinheiro no, Torto, no hospital de teve caridade. teve a confiança de vários ministros da esquerda, da direita. E pelo que a gente sabe do livro, o senhor participou numa mudança fundamental no sistema de controle dos hospitais franceses e chegou a participar da formulação de conceitos para que hoje se chama acreditação. Tem aqui, nós temos vários hospitais atrás dessa acreditação. O senhor pode falar um pouquinho sobre isso, sobre essa Bom, o aproximação com a seguinte, França? em 1981,
como todo mundo sabe, a esquerda chegou ao poder na França com a eleição de François Mitterrand. O ministro da Saúde, que foi nomeado pelo François Mitterrand, ele tinha um projeto de informatizar os hospitais franceses, e esse projeto, que se chamava Programa de Medicalização do Sistema de Informação, o Ministério da Saúde financiava, então, os hospitais para se informatizar. Isso era 1986, 7 e 8. Aí, no meu hospital, eu tive a ideia de me ocupar dessa informatização. Porque, na verdade, o pessoal dizia na França que o pessoal que era da anestesia, tudo pode acontecer. Inclusive, no meu caso, eu deixei a anestesia e fui me ocupar de um novo serviço que apareceu na época em todos os hospitais franceses, que é Departamento de Informação Médica, DIM. Aí a gente criou em Luxemburgo um logiciel, um software, como se diz em português, um software para informatizar o hospital. Nós damos um nome de Atalanta, bom, eu conto o meu livro por qual Atalanta, e depois, num certo momento, para inaugurar esse sistema de informatização do Hospital de Luxemburgo, eu convidei uns amigos meus que trabalhavam no Ministério da Saúde em Paris. Aí eles vieram, nós fizemos a inauguração, como eu disse sempre, a brasileira, com fita para cortar, assim, etc. Todo. E aí eles viram o que a gente tinha feito com esse logiciel Atalanta, então eles gostaram muito, acharam muito bem bacana. Aí eu fui convidado para trabalhar, para ser conselheiro no Ministério, do grupo que estava se ocupando da informação de todos os hospitais franceses. Quer dizer que foi isso durante os anos 89, 90, 90 até 2000. Até 2000, quando todos os hospitais franceses foram informatizados, e a missão de informatização que eu participava, ela não tinha mais razão de ser, porque todos os hospitais estavam informatizados. E aí o Ministério, principalmente o chefe de gabinete do ministro e o diretor dos hospitais, eles me convidaram para um outro trabalho, sempre no Ministério, para me ocupar da cooperação com os países da América Latina. Como bom gaúcho, eu falava espanhol, e aí, bom, aí eu comecei a me ocupar dos países da América Latina. Aí teve, nessa parte, foi entre 2000 e 2012, acontece que a Embaixada da França em Brasília tinha um projeto de criar um SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, como existe na França. Então esse projeto começou em 93, mesmo antes de eu ser oficialmente encarregado da cooperação com a América Latina, 93, 95. Em 95, a gente inaugurou o primeiro SAMU do Brasil, como a gente falou, que foi o SAMU de Porto Alegre, e depois, durante os outros anos, o pessoal do SAMU em formação no Brasil e o SAMU existente na França, o pessoal vinha para fazer estágio na França, para se formar para o SAMU, etc. e tal.
esse estágio durava entre 3 meses e 6 meses, mais ou menos. E assim, por exemplo, o SAMU de Porto Alegre tinha uma parceria com o SAMU de Lille, que é uma cidade do norte da França, a fronteira da Bélgica. Quer dizer que então isso tudo, bom, aí isso eu conto com mais detalhes no livro. Eu fui muito ao Brasil, estava todo o tempo para lá e para cá. Por exemplo, em 2005 eu fui 8 vezes ao Brasil, né? Em diversos lugares. Brasil, eu apresentava o programa, isso e aquilo, fazia. Doutor Paulo, vamos voltar um Eu, pouquinho. Tem uma foto que eu queria que a gente comentasse. Tem uma foto. Essa foto é o primeiro SAMU em Porto em Alegre. Porto Está Alegre. ali o Tarso Genro, está ali o Tá Raul Ponte escondidinho lá atrás, tem o Adroaldo Correia ali. O senhor está ali, eu não sei se a Luísa pode botar o cursor para mostrar ali onde é que está o doutor Paulo. E Ali, tem ó, ali ele é. foi quando a gente uma organizou um seminário e a gente trouxe, eu me lembro bem, mas tinha, se não cinco, em torno de 5 pessoas de chefe de Sim, SAMU da França que sim. vieram para essa inauguração. E o senhor andou Eh, por todo o Nordeste também, né? Também a gente Apresentando. teve uma foto também quando a gente fez uma reunião com todos os SAMU do Nordeste. Sim. Essa foi no Recife, como eles dizem, não é em É, Recife, é no Recife. No Recife, é verdade. Mas, doutor É, Paulo, o SAMU está fazendo 25 anos agora em novembro. E eu é. sei que o senhor vai estar nas comemorações, essa questão do. Votar, O senhor sempre teve essa coisa com a saúde pública, né? Isso aí vem da sua origem. O senhor tem sim, essa teve, ligação, né? mas é que você sabe como é a vida. Muitas vezes acontece coisas assim que por acaso, né? Bom, eu sempre me interessei também e também quando a esquerda chegou ao poder em 1981, havia muitas oportunidades assim, né, para por exemplo, uma coisa que eu conto também no livro é que o ministro da Saúde do governo de Mitterrand era membro do Partido Comunista Francês. E ele Hum, fez uma parceria com a Universidade de Yale, nos Estados Unidos. A uhum. grande admiração dos norte-americanos e como é que o ministro francês comunista procurava uma parceria com a Universidade norte-americana. Quer dizer Sim. bom, finalmente, são coisas mas Mas me na diga, verdade, hum, na verdade, o que aconteceu também, que eu insisto também no meu livro, que eu tive muita sorte assim na vida. O que se diz, em português parece que se diz também, que se nasceu sobre uma boa estrela, não se diz isso em português? sim, que nasceu sob uma boa estrela, sim. Então, Sim, quer dizer claro, lembro. muitas vezes que teve momentos difíceis ou momentos felizes, eu sempre me saí bem, no fundo. Quer dizer que eu sempre me Sim, saí bem. doutor E, Paulo. quer dizer que uma coisa que a gente não falou ainda e que Pois é não. interessante seria o Pinheiro Torto, né? Porque o Pinheiro Torto era o sítio do meu bisavô pelo lado da minha mãe, o vô Manuel Ferreira de Rezende, vô Maneco. Quando eu era jovem e adolescente, até os 17 anos por aí, eu sempre ia passar as férias de janeiro e fevereiro na fazenda do meu avô.
E o sim, meu avô era muito conversador, me contava as histórias do Rio Grande do Sul, das revoluções, da Revolução de 93, de sim. 1923, dos castelhanos. Ele nunca dizia argentino, se dizia sempre castelhano. Todos Aham. os castelhanos que nos invadiam todo o tempo, isso e aquilo, né? Ele me contava que perto de Passo Fundo tinha dois, onde passava a antiga fronteira, tinha dois mato, o mato castelhano e o mato português. Sim. O mato castelhano ficava mais a oeste e o mato português mais a leste. E até hoje se chama mato castelhano e mato português. Quer dizer Sim, sim. quer dizer que onde passava a fronteira entre as colônias portuguesas, o Rio Grande do Sul, e espanholas pelo Tratado de Madrid de 1750. Né? Quer Tá dizer, bem. Olha só, doutor Paulo, deixa eu lhe é? perguntar uma coisa, Pois mudando um não. pouco, porque eu estou interessada naqueles. Tem no livro, tem no seu livro, uma parte de serviços de urgência dos atentados de 2015, É. que tem todo um atendimento. O senhor me desculpe, eu lhe trouxe lá do Pinheiro Torto para falar nisso. Por que o senhor acha que essa. Por que o senhor acha que essa informação dos atentados é importante ali para estar na sua biografia? Eu achei muito curioso e é muito instrutivo aquela parte, mas eu gostaria de saber Porque, do senhor, por que que o senhor porque botou na duas biografia? coisas, duas coisas. Você sabe muito bem que sempre teve uma, digamos, entre a França e a Inglaterra, sempre teve uma certa, digamos, um certo, como é que eu podia dizer? Caiu. Sempre teve uma certa divergência, não? Sim, Por exemplo, nós falamos da língua, né? Mas também o fato que que também durante o SAMU francês e o serviço de urgência ingleses são bem diferentes uns dos outros, né? ah, No, tá no, bem. SAMU, no SAMU francês, o médico sai do hospital para ir atender um evento diretamente no local do evento. Sim, sim, No SAMU, que não é SAMU, é National Health Service inglês, o médico não sai do hospital. Quem sai do hospital é os enfermeiros que vão e aí trazem o mais rapidamente possível para o hospital. sim, E isso faz com que, quando a gente estava negociando com os brasileiros que sistema utilizar o sistema francês ou o sistema anglo-saxão, eu tive uma sorte, se pode dizer, porque eu discutia com o pessoal brasileiro em português. Né? ah, É, e o pessoal anglo-saxão, ele discutia, tentava discutir em inglês, coisa que, sim, coisa que nem sempre o pessoal pode conhecer alguma coisa do inglês, mas assim, mas uma, sim. mas uma discussão séria numa língua estrangeira não é tão simples assim. Não, não deve Quer dizer ser. que aí, finalmente, foi escolhido no Brasil o sistema francês, Sim, porque a gente discutia em português. Quer dizer, quando sim, eu tinha que apresentar uma conferência ou alguma coisa assim, era sim, sempre em português, né? Às sim, vezes, sim, e isso facilitou muito, quer dizer, que tudo isso tá certo. facilitou.
Doutor Sim. Paulo, Oi, não. essa coisa da pandemia, como é que o senhor está vendo isso? Bom, a pandemia bom, dizer para vocês que é um horror seria um pleonasmo, né? Porque isso, a Sim, pandemia atualmente é realmente mundial. Você tem sim, pandemia a partir da Nova Zelândia para a Austrália, passa pela África, todo lugar do mundo está com pandemia, é um horror, né? tá. Os que estão mais infectados primeiro os Estados Unidos, segundo o Brasil e terceiro a Índia, né? Sim. Com os números, isso é publicado na imprensa do Brasil, não vou repetir, Uhum, todos os números de infectados, de mortos e tudo isso é terrível. Né? Bom, tá o que certo. agora na França, não sei se é a segunda leva, mas na verdade na França recomeçou de novo, né? Sim. Recomeçou de novo com a de obrigatoriedade de máscara a partir de amanhã, dia 1º, volta às aulas e todo o pessoal, a partir de 6 anos, vão ter que ter máscara, os professores vão ter que ter máscara e tudo mais. Certo. Quer dizer que tudo isso é. Agora, bom, o que acontece atualmente no mundo inteiro, todo mundo espera uma vacina. A vacina. Né? Sim, agora estão procurando a vacina. Doutor A Paulo, o vacina. senhor. A vacina. Pois é, porque é a vacina. Será que um dia você conseguirá uma vacina? É. Olha só, É, doutor Paulo, antes de encerrar esse nosso bate-papo, que está chegando a 10 minutos quase no nosso final, o senhor podia falar um pouquinho, né? O senhor trabalhou muito, né? O senhor teve a família, como é que ficou a família? O senhor teve duas filhas, a sua família, as meninas devem estar orgulhosas do senhor, né? E o senhor também tem uma né? sobrinha muito especial, parece, não? Uma A sobrinha Mônica, muito bacana, que está sim, ouvindo sim. aí, inclusive, já mandou Ela, vários ela recadinhos. é, ela é É, arquiteta, ela trabalha entre São Paulo e Rio de Janeiro. Ela tem uma casa numa praia em Santa Catarina, mas maravilha. como é que chama? Esqueci o nome. É, bom, Garopaba, é, Garopaba. vai lá, é isso mesmo. Então, ela está sempre para lá e para cá. É uma Aham, pessoa que eu admiro muito, grande, viajou muito também. Ela morou na Suíça há um certo tempo. E ela, mesmo quando era jovem, bem jovem, ela pegava o ônibus em Passo Fundo, ou Porto Alegre, e ia até Belém do Pará. que maravilha. É que nem o tio. É que nem o tio. Até Belém do Pará. Quando voltou da Suíça, ela pegou em Gênova um navio, É, veio de navio para o Brasil, por razões que no navio podia levar quantos 50 quilos de bagagem, né? aham, E esse o navio que ela pegou em Gênova fazia escala em vários portos e também, inclusive na África, né? Quer dizer aham. que ela também, bom, quer dizer que a Mônica é uma sobrinha eu prezo muito. Mas a É sua uma, família inteira está orgulhosa do senhor, né? sim, a minha filha também, claro. Então, eu tenho uma filha que mora aqui em Salzburgo, que é brasileira, que nasceu em Porto Alegre e que foi uma filha adotada. Tá certo. A primeira filha, que nasceu na época Leningrado, na União Soviética, na Rússia, e que mora nos Estados Unidos e Uhum. que ela trabalha numa agência do governo dos Estados Unidos. Né? Bom, Sim.
eles também estão com problema de coronavírus, e, bom, quer dizer Doutor eu acho Paulo, que... pois não. Mas não. Doutor Paulo, essa coisa, então vamos aí para uma última perguntinha. Aí, essa coisa da ditadura o senhor viveu, todo mundo sabe essa coisa da ditadura como foi e tal. O senhor passou maus bocados. O senhor colocou alguns acontecimentos no livro, inclusive. Qual é a sua sensação daquele momento e o momento atual brasileiro? Eu preciso lhe perguntar isso. Como é que é, Corê? Qual é a sua sensação sobre aquele momento na ditadura e o momento agora no Brasil? Como é que o senhor está Ah, vendo? mas no momento agora no Brasil, cara, o que eu vou te dizer? Eu já falei no livro. Bom, o Brasil atualmente tem um presidente que ele é o que é, né? Quer dizer que é uma pessoa que foi deputado durante não sei quanto tempo. Ele o que participava, o que se chamava o Baixo Clero. Ele nunca apresentou nada na Câmara, tudo. Era um deputado federal medíocre. Ele foi expulso do Exército, isso se fala pouco, mas na verdade ele foi expulso do Exército brasileiro. E hoje, com o coronavírus, ele faz declarações assim, muito, muito que se pode muito admirar, como por exemplo dizer que não era nada, que era uma gripezinha, né? Bom, dizer que bom, será que o problema é hoje, bom, ele hoje em dia o Bolsonaro ele é a risada do mundo inteiro. Isso você deve estar consciente com isso, né? A imprensa europeia publica cada quase cada semana artigos sobre o incêndio da Amazônia, agora ultimamente é o incêndio do Pantanal. Bom, isso tudo faz com que o Brasil... E tem outra coisa também, que na época que eu era encarregado no Ministério, encarregado de missão, que se chama isso, o cargo oficial, eu era muito orgulhoso de ser brasileiro. E o pessoal dizia assim, para brincar comigo, dizia que o, o Paulo é um francês tremendamente brasileiro, né? Eu era muito orgulhoso de estar. Quando o atual presidente tomou posse no Brasil, no começo, todo mundo me perguntava, mas Paulo, o que está acontecendo no Brasil? Bom, eu explicava como podia, era difícil. Bom, e agora ninguém mais me pergunta, porque todo mundo sabe o que está acontecendo no Brasil, Sim, né? sim, A imprensa, mesmo a imprensa inglesa, como o The Times, ou como jornais que não são absolutamente jornais de esquerda, bem ao contrário, são jornais liberais e tudo mais. Eles publicam artigos, o New York Times, toda a imprensa internacional, ela e não teve, eu não sei se você notou, que não teve nenhum presidente de país estrangeiro que visitou o Brasil desde que Bolsonaro é presidente, nenhum presidente da República que visitou o Brasil, né? sim, O, isso tem muita relação do que acontece, né? certo. Muito O, o, bem. o Trump ele já ameaçou de vir várias vezes ao Brasil, mas nunca concretizou, né? Sim, Quer dizer sim. que hoje um brasileiro que mora no exterior tem vergonha do que acontece no nosso Que país, né? pena, é É, lamentável, é, lamentável. tem vergonha e é triste, é É triste triste. é, porque, porque o Brasil tinha a possibilidade de ser uma grande nação. Agora eles estão vendendo tudo, privatizando, diz que vão vender a Petrobras, a Eletrobras, que não sei, tudo entregar o pré-sal para grupos internacionais.
dizer que isso tudo deixa Deixa a gente preocupado, né, doutor Paulo? Preocupado, né? Quer dizer que bom, esses tempos eu vi uma declaração do Bolsonaro que dizia que eu não vim para construir, mas para destruir. E depois de tudo destruir, eu vou construir. Você imaginou que horrível? Entendi uma coisa, dizer algo assim? Bom, doutor Paulo, nós estamos chegando no final do nosso programa. A gente precisa encerrar. O senhor quer dizer, vou dizer aqui onde é que a gente pode encontrar o livro. No site da editora, nas livrarias, todas as livrarias parceiras, que você pergunta na livraria do livro. Está lá na Travessa, está no Rio de Janeiro, está em São Paulo, ali está todo cadastrado nas grandes livrarias. Se você não achar, você encomenda, porque a Libretos está lá na lista do Marketplace e pode encomendar o seu na sua livraria, no site da Libretos, que a gente entrega. Em Passo Fundo, na Delta, muito importante, está na Delta. Em Passo Fundo, nós temos que combinar lá uma live lá na Feira de Passo Fundo, que nós também vamos fazer aqui na Feira do Livro de Porto Alegre. Vai ser quando, você sabe? Eu acho que é próximo agora de novembro, outubro, novembro, se não me engano. Acho que era meio perto da de Porto Alegre, que é novembro. É novembro, bom, né? Antigamente era a Tânia Kuchenbecker que se ocupava. A Tânia ela disse que está nos assistindo. Se ela não nos assistiu hoje, ela pode... Esse vídeo, ele fica no Facebook uma semana e depois ele passa lá para o canal 100. Libreto 100, bota aí, Luísa, Libreto 100, vai lá para o YouTube, tá? 100, o número 100? Libreto 100, assim que a Luísa terminar a cervejinha que ela está tomando ali, ela vai passar um Libreto 100, que é o número do canal, ele vai aparecer, Libretos 100. Ali, ó, tá aparecendo libretos.com.br, ali, ó, Libreto 100, tá vendo? 100, ali embaixo. Bom, doutor Paulo, o senhor quer falar mais um pouquinho? Eu sei que o senhor deveria ter vindo ao Brasil para o lançamento desse livro. O senhor comemora 80 anos de Mas o Brasil, eu sinto muito, mas para ir ao Brasil, é o risco de ser confinado, né? Como é que está o negócio? Quem chega da Europa... Não pode. Então o senhor vai vir em 2021. 2021 nós queremos o senhor aqui. E aí, quando volto para a França, eu vou ser confinado de novo. É verdade, é verdade. Então tá, doutor Paulo, dá um tchauzinho aí para a galera, para os que vão assistir depois eles vão continuar assistindo. Tá bom. Tá bom, tchau, tchau. Então, foi um grande prazer em conversar com vocês. Tem tanta coisa para dizer, às vezes a gente misturava coisa que falava, que vinha, que vai e tudo mais. Mas foi tudo bem, Mas o livro está muito bem. Olha, a última coisa, Luísa, bota aí as matérias que saíram no jornal. Bota aí para nós encerrarmos. Essa foi que eu te digo, essa fotografia foi quem me descobriu, foi a Mônica. Que maravilha essa fotografia, hein? Olha aí, ó. Matérias de página inteira. Cadê a Luísa? A Luísa tomou cerveja, botou a foto do seminário. Aí, ó. Cadão Chaves, Almanaque Gaúcho, uma página inteira. Depois teve outra também lá em Passo Fundo. Que eu acho que o Nacional de Passo Fundo, ele publicou em três, como é que diz? Três capítulos. Isso. Eu mandei para a Luísa ali da 0 Hora, mas também não vai rolar. Mas é isso, pessoal. Tá bom. Curtam tchau, aí, então. Assistam aí, vai ficar gravado no Facebook e o canal Libretos 100. A gente volta daqui a 15 dias com outra sala Libretos. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.